Olá, pessoal! Na sexta aula de Tecnologia de Frutas e Hortaliças, nós falaremos sobre as operações preliminares no processamento das frutas e hortaliças. Então, eu pergunto para vocês, qual é a necessidade da gente processar os alimentos? Para responder essa pergunta, é preciso pensar como que deve ser a alimentação do ser humano. Então, para que o ser humano tenha uma alimentação de qualidade, ele precisa consumir alimentos diversos que forneçam os nutrientes para eles, como carboidrato, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Aí, como que as pessoas obtêm esses alimentos? Vamos lembrar ou vamos pensar em como que era feito antigamente. A população era bem menor do que hoje e predominantemente morava na zona rural. Essa família que morava na zona rural, ela produzia leite através de um animal que ela tinha, que produzia leite, como uma vaca, uma cabra, uma ovelha. Ela criava animais para consumir sua carne, como galinhas, porcos, carneiros, bois. Elas plantavam algumas árvores que garantiam o consumo das frutas e tinham galinhas poedeiras que forneciam ovos. E também, para completar todos os alimentos necessários, eles plantavam na sua horta. Então ali o leite, ele fornece proteína e gordura para a alimentação. A carne também fornece proteína e gordura, juntamente com os ovos. As frutas, além dos carboidratos, elas fornecem vitaminas e minerais, junto com os alimentos da horta. E aí, com toda essa estrutura rural, essas famílias, as pessoas, conseguiam consumir alimentos variados que são necessários para uma alimentação de qualidade. Aí vem a pergunta: naquela época, todo mundo produzia tudo o que precisava? Obviamente que não. E daí o que eles faziam? Antes de haver comércio, as pessoas elas trocavam os alimentos com outras famílias, com seus vizinhos e com seus conhecidos. Então, aquela pessoa que tinha excesso de produção de ovos, ela poderia trocar os seus ovos por aquilo que ela estava precisando e que outro vizinho ou outra família dispunham para troca. Em algum momento, não. Vamos pensar aqui, como é que eu vou falar isso? Em algum momento, houve a necessidade de concentrar esses alimentos em excesso em um estabelecimento comercial, como por exemplo um mercado, uma mercearia, as feiras livres. Então, quando as pessoas, quando a troca não era mais suficiente e era preciso começar a ganhar dinheiro com o alimento que se produzia, porque muitas outras coisas foram surgindo na sociedade que precisava de dinheiro e não só de alimentação, pegaram-se os excessos desses alimentos que não eram consumidos pela própria família e começaram a vender. Onde que essas pessoas vendiam? Elas poderiam vender em feiras e elas poderiam concentrar tudo numa mercearia e as pessoas que precisavam desses alimentos iriam até esse local comercial para comprar esses alimentos. Esse modelo é mais parecido com o que a gente tem hoje. Mas aí a gente pode pensar, o que isso tem a ver com o processamento de alimentos? Porque até agora a gente está falando em produzir em excesso e comercializar aquilo que não está sendo consumido pelo produtor. Vamos pensar então como que funciona a produção de cerejas. Essa foto representa uma árvore de cereja com cerejas. Essa cerejeira produz frutos na primavera. As cerejas, elas amadurecem quase todas ao mesmo tempo. E aí isso faz com que a família que produza cereja, ou que tenha uma ou duas cerejeiras ou mais na sua propriedade, não conseguem consumir toda a cereja antes que ela estrague. Então,
Se você colhe todas elas, elas vão durar mais ou menos uma semana na geladeira. Se você deixa ela na árvore, elas podem durar no máximo 2 semanas, porque elas ficam, elas fazem parte da planta e elas continuam o seu ciclo de desenvolvimento. Então, ou elas vão amadurecer em excesso, entrar em processo de senescência, ou elas podem ser atacadas por passarinhos, elas podem cair da árvore e apodrecer no chão. Enfim, vai haver perdas. Então, é preciso colher. Quando faz toda a colheita, para não perder ela na planta, precisa se dar um jeito de conservar essas cerejas. E essa forma de conservação é o que a gente chama de processamento. O que é o processamento? Vai se pegar um alimento in natura, que a gente chama de matéria-prima, e vai aplicar algum tratamento, misturar algum ingrediente, produzir um novo alimento, para que aí esse alimento possa durar mais tempo na prateleira. E aí garante que eu tenha consumo desse alimento o ano todo. Não na forma de cereja in natura, mas na forma, por exemplo, de cereja em calda, ou de geleia de cereja, ou de polpa de fruta congelada. Isso acontece também com as laranjas, que têm sua produção no inverno, mas a gente consome alimentos de laranja o ano todo, inclusive o suco. Isso acontece com os produtos de pêssego, que tem sua produção no outono, e também acontecem com os produtos de melancia, que tem sua produção no verão. Essas frutas, elas foram colocadas aqui só como exemplo, mas isso funciona para quase todos os vegetais, que não têm sua produção durante o ano todo e normalmente são produzidos em épocas específicas do ano. Claro que hoje, com o avanço da engenharia genética, nós temos variedades de frutas e hortaliças que podem ser plantadas e colhidas o ano todo. Mas o que se sabe é que a qualidade nutricional e de sabor dessas variedades, elas sempre são melhores naquela estação do ano em que naturalmente aquela fruta ou aquela hortaliça se desenvolveria. Então é muito mais vantajoso produzir laranjas e colher as laranjas no inverno e processar essas laranjas de forma a consumi-las o ano todo, do que você ter colheita de laranja todo trimestre e aí você não ter qualidade na produção dessas laranjas. Mas isso é uma outra conversa. Então vamos pensar como que o alimento ele é produzido hoje. Olha aqui, essa foto ela representa uma estufa de morangos. É uma estufa bem grande. Então os produtores de frutas, de hortaliças, eles normalmente não produzem todas as frutas existentes ou todas as hortaliças existentes. Eles escolhem algumas variedades para trabalhar durante o ano todo. Então, o produtor de morango vai ter uma estufa e uma plantação bem grande de morango. E os morangos, eles amadurecem quase todos na mesma época, da mesma forma que a cereja. E aí, o que se faz com esse morango? Faz a colheita toda do morango, que esse produtor de morango vai vender esses morangos in natura para consumo in natura, e aquilo que não serve para o consumo in natura, não serve não no sentido de não ter qualidade, mas aquilo que não vai ser destinado para o consumo in natura, ou que sobra, né, digamos assim, que não vai ser capaz de ser consumido in natura, ele vai ser processado. E esses produtos vindo do morango vão, então, e aí essa matéria-prima, que seria o morango, ela vai para a indústria, que vai produzir geleia de morango, polpa de morango, aroma de morango, caldas de morango, que vai vender para outra indústria alimentícia, por exemplo, a de laticínios, que usa muito usa polpa de morango, ela usa geleia de morango, ela usa calda de morango com pedaços de morango,
principalmente na produção de iogurtes e de sorvetes, e após isso esse alimento vai chegar no mercado para o consumidor final ir até o mercado. Então, no modelo de sociedade que temos hoje, onde a maioria da população mundial mora nas cidades, não consegue produzir seu próprio alimento, porque ou não tem espaço ou não tem tempo, os produtores rurais acabaram concentrando suas produções em grandes produções de culturas específicas, então eles escolhem uma ou outra cultura para desenvolver, e aí eles vendem em feiras e em mercados para consumo in natura, mas eles, como plantam muita quantidade, vendem também para a indústria alimentícia, que vai transformar esse alimento e vai fazer chegar um alimento de qualidade e variedade nos supermercados para o consumidor final poder ir buscar. Então, é essa a resposta do porquê processar os alimentos. Então, hoje, como nós não conseguimos mais produzir os alimentos que a gente consome, a gente precisa fazer com que o alimento dure mais tempo e que o alimento chegue até o consumidor final. Então, nós temos também que pensar que os alimentos que saem do campo, existe uma cadeia de transporte que faz com que os alimentos cheguem até o consumidor final. Então, nós consumimos melão no Brasil inteiro que são produzidos lá no Nordeste. Quanto tempo esse melão viaja de caminhão para chegar aqui no sul do Brasil? Essa cadeia, que não pode ser ignorada, ela leva tempo. E esse tempo, ele pode ser precioso para a qualidade do alimento in natura. Então, nós usamos o processamento de alimentos para fazer com que a variedade de alimentos chegue ao consumidor mediante alimentos de qualidade. E aí, a gente tem que pensar em como que o vegetal chega na indústria. Agora a gente está começando a falar sobre as operações preliminares da tecnologia de frutas e hortaliças. Então, nós temos o transporte até a indústria, tem como esse alimento é preparado dentro da indústria para que depois ele seja processado. Normalmente ele chega de caminhão. Esse caminhão ele vai estar refrigerado ou não refrigerado. Vai depender da matéria-prima e da necessidade que cada matéria-prima precisa. Vai depender da matéria-prima e da necessidade dessa matéria-prima ser transportada de forma refrigerada. Normalmente, as frutas delicadas, elas precisam ser transportadas de forma refrigerada. E esses vegetais, eles têm que ser acondicionados de forma a evitar danos durante o transporte. E então eles são acondicionados em caixas. Essas caixas devem ser laváveis ou não reutilizáveis. Então, em algum momento que se usa caixa de papelão, essa caixa de papelão ela é utilizada uma vez, depois ela é descartada. Caixas de madeira não são permitidas pela legislação brasileira porque elas não podem ser higienizadas. E as caixas normalmente utilizadas, que são reutilizáveis, elas são de material plástico e sempre passam por uma lavagem antes de receber a próxima carga. Aí, depois que o vegetal é descarregado dentro da empresa, ele passa por uma limpeza e eventualmente por uma higienização. A limpeza, ela é a operação unitária especificamente para a retirada de sujidades. O que são sujidades? Junto com o vegetal, vem do campo, pode vir terra, folhas, galhos, pedras e parafusos que podem cair das máquinas que fazem a colheita ou que fazem o plantio. Tudo que não deveria ir para o processamento é considerado sujidades. Tá? E aí se faz a limpeza, que pode ser úmida ou pode ser seca.
A limpeza úmida ela é utilizada para alimentos mais delicados ou alimentos que têm uma umidade alta. E porque essa limpeza úmida ela é feita ou por borrifadores de porque a limpeza úmida ela é feita por aspersores de água sobre o alimento ou por imersão dos alimentos em um tanque. Uma vantagem dessa limpeza úmida é que, se for a limpeza por imersão, é possível adicionar no tanque algum agente de limpeza ou de higienização, como, por exemplo, alguma solução de cloro ou algum detergente em alimentos que têm uma casca mais rígida, por exemplo. Na limpeza seca, ela é feita para alimentos mais resistentes e alimentos que têm uma umidade menor. Porque se você pega um alimento que tem uma umidade baixa e coloca dentro de um tanque de água, você aumenta a umidade desse alimento e aí você prejudica a vida de prateleira desse alimento. Então, alguns alimentos que são mais resistentes, eles passam por uma limpeza seca e que são mais secos. O processo de higienização ele tem como principal objetivo redução da carga microbiana. Então, a limpeza é a retirada de sujidades e a higienização é a redução da carga microbiana. Para isso, ela tem que ser feita em solução aquosa. Então, a limpeza seca os alimentos que passam por limpeza seca não passam por higienização, mas é possível que os alimentos que passem por limpeza úmida sejam higienizados em solução com ozônio ou com cloro, que são normalmente utilizados para esse fim. E aí os alimentos são imersos em uma solução de concentração conhecida do agente antimicrobiano e eles ficam por um determinado tempo e depois eles passam por um processo de enxágue. Depois que os alimentos estão limpos e separados das sujidades, é feita a seleção ou a classificação dos mesmos. A seleção ela é definida como a separação por característica mensurável. Então, escolhe-se uma característica do alimento e faz a separação desse alimento por essa característica específica. Por exemplo, pepinos em conserva precisam ser mais retos possível para que o peso líquido necessário da embalagem seja atingido pela quantidade de pepinos que cabem dentro da embalagem. Se os pepinos forem muito curvos, é difícil acomodá-los dentro da embalagem e pode faltar espaço para atingir o peso mínimo que está descrito no rótulo. As batatas, elas precisam ser mais uniformes possível, ter a superfície dela mais uniforme possível, porque em processo industrial o descascamento ele é feito por lixamento e esse descascamento ele vai ser mais efetivo se a superfície do alimento for mais uniforme. Senão acontece perdas muito grandes de matéria-prima. E também pode-se fazer a seleção por uma característica de formato específico, como por exemplo a pera. Então, peras precisam ter formatos de pera. Eu não sei se vocês já observaram, mas tem algumas peras que têm formato de maçã, mas isso é problema no campo, não é o formato daquela pera. Então, ocorre a seleção desse material. Por exemplo, peras em formato de pera serão vendidas, comercializadas in natura, e as peras que têm formato diferente de pera podem ir para a produção de suco de pera, por exemplo. Na seleção, são utilizados alguns equipamentos. As peneiras e os roletes selecionam os vegetais por tamanho. Então, a peneira ela é construída por uma malha perfurada e os alimentos menores que o buraco da malha passam pela malha e os maiores ficam retidos. Então, a peneira separa por tamanho. Os roletes são equipamentos construídos com um rolete seguido do outro e o espaçamento entre esses roletes faz com que
passe determinado material entre eles e outros do material maior role por cima dos roletes. Ele tem o mesmo princípio das peneiras, mas ele funciona como se fosse uma esteira, porque todos os roletes giram na mesma direção. Nós vamos ver o selecionador de roletes no vídeo no final da aula, nós veremos o classificador de roletes no vídeo no final da aula, que vai mostrar como faz a seleção de batatas por tamanho. Também os equipamentos podem selecionar por característica visual, utilizando processamento de imagem ou fazendo a seleção pela cor. Na verdade, a seleção pela cor também é um processamento de imagem. O equipamento é calibrado com fotos da característica do alimento que deve ser eliminado. E aí ele identifica o que é diferente e expulsa da máquina aquele alimento que não está dentro do padrão. Por exemplo, no processamento de farinha de trigo, os grãos de trigo que entram na máquina antes de serem moídos, eles passam por um selecionador que vai selecionar os grãos que estão mofados. Esse selecionador ele tem um banco de dados com fotos de grãos mofados e aí ele tem uma câmera que filma todos os grãos que passam por ela. E se houver o aparecimento de um grão mofado, um jato de ar comprimido é acionado, expulsando o grão para um local onde esse grão vai ser eliminado e não vai entrar no processo de moagem para fazer a farinha de trigo. Então, é alta tecnologia, esses equipamentos de seleção, e eles são muito utilizados. E também nós temos a seleção por peso. Essa seleção por peso, ela é muito comum na seleção de ovos, que a gente tem a classe média, classe pequena e classe grande, e essas classes elas são determinadas pelo peso dos ovos. Utiliza-se equipamentos conhecidos por vocês, chamados balanças. Já a classificação é um processo de separação por um conjunto de características. Ela normalmente não pode ser feita por um equipamento, porque ela é baseada em várias características ao mesmo tempo. Então, ela é feita por pessoas que vão determinar se aquela matéria-prima vai ser processada para aquele produto ou não. Por exemplo, no caso dessas cerejas, poderia ser observado o grau de maturação delas, a presença de danos mecânicos na superfície e o que mais poderia ser observado aí nessa cereja? No caso dessa cereja, é possível... Ai, não vou lembrar. No caso dessas cerejas, é possível observar uma água. Tá difícil essa parte. O processo de classificação de alimentos, ele é um processo complexo que leva em consideração mais do que uma característica mensurável. Então, ele pode selecionar os alimentos por peso, tamanho, grau de maturação e presença de danos mecânicos, por exemplo. Tudo junto num alimento só. Então, tudo junto. Depois que ocorre a seleção,
Depois que ocorre a seleção, após passar pela limpeza e seleção e destino correto daquele alimento, esse alimento vai ser descascado antes de entrar na produção. Existem vários métodos de descascamento e eu vou apresentar 5 para vocês aqui. O descascamento por vapor, ele é muito utilizado para frutas delicadas. Nossa. O descascamento por vapor, ele é muito utilizado para frutas delicadas, como por exemplo o pêssego. Como que ele funciona? Ele é um vaso de pressão, cuja fruta é colocada lá dentro. Então vamos dar o exemplo do pêssego mesmo. O pêssego é colocado dentro desse vaso de pressão e vapor a alta pressão é injetado lá dentro. Esse vaso vai se movimentar para que toda a superfície do pêssego entre em contato com o vapor. Isso ocorre por algum tempo, que seja suficiente para toda a superfície do pêssego ser aquecida pelo vapor. Logo, vai ser retirada a pressão desse vaso, fazendo com que aquela água que está imediatamente abaixo da casca do alimento, que já está quente, ela evapore. Quando ela evapora, ela força com quando ela evapora, ela força. Quando essa água evapora, a casca solta quando ela evapora, a casca solta da superfície do pêssego. E aí é jogado jatos de água para retirar essa casca que já está ali solta. Esse fenômeno pode ser facilmente observado por vocês quando descascam tomate na boca do fogão. Alguém já viu? Alguém já fez isso? Alguém de vocês já fez isso de descascar tomate na boca do fogão? Faz o teste. Espeta um tomate no garfo, liga a boca do fogão e coloca o tomate ali bem na chama. Você vai ver que a casca vai estourar. O que essa chama provoca? Ela provoca o aquecimento do tomate e como a casca tem menos umidade que a polpa do tomate, vai fazer com que aquela água que está na polpa do tomate evapore. A força da evaporação da água faz com que a casca se rompa e aí essa casca é facilmente retirada do tomate. Tá? Então, é assim que funciona o descascamento por vapor. Claro que na indústria ninguém vai ficar lá na boca do fogão, então a gente tem um equipamento que foi desenvolvido para fazer essa retirada da casca. E aí os pêssegos em calda que vocês observam enlatados, com aquela superfície lisinha, foi descascada dentro desse equipamento. Outro método de descascamento é o descascamento por facas. Esse é mais fácil de imaginar porque no nosso dia a dia na cozinha é o que a gente usa para descascar as coisas. Só que um equipamento ele é construído com diversas lâminas, onde essas lâminas se movimentam ao redor do alimento e também existem equipamentos que são construídos para que o alimento se movimente ao redor das lâminas e faça com que o descascamento aconteça. O terceiro método de descascamento é o descascamento por abrasão. Esse método é o descascamento utilizado para batatas, na industrialização de batatas palito, batata chips, batata palha, batata pré-frita congelada. Por causa da superfície da batata ser lisa, não é por causa disso. Como que funciona esse descascamento por abrasão? A casca da batata é retirada por uma lixa que fica instalada dentro do equipamento. Então a batata é colocada dentro do equipamento, o equipamento se movimenta e essa batata vai passando por essa lixa, fazendo com que a sua superfície seja desgastada por essa lixa. Juntamente com o lixamento da superfície da batata, jatos de água são juntamente com esse lixamento da superfície da batata,
são aplicados jatos de água para evitar o aquecimento da superfície da batata, né, na superfície abrasiva, e também para a retirada dos resíduos deste processo. Ele é um processo muito eficiente quando a superfície da batata é regular, quando a batata é bem oval. Quando existem muitas reentrâncias na batata, quando ela não tem o formato oval e tem um formato, às vezes, que parece que são duas batatas, esse método não é muito efetivo. Para que você consiga retirar a casca de um buraco que exista na batata, ela vai lixar muito a batata e vai transformar a batata num formato oval. Ou seja, você vai perder muita batata, não vai ser só casca que você vai retirar. Mas se você faz uma seleção bem feita, onde só terão batatas com a superfície uniforme, você tem um método muito eficiente na indústria de batata palha, batata palito, batata pré-frita congelada. Outro método de descascamento é o descascamento por lixívia. Ele não é muito utilizado porque o NaOH, o hidróxido de sódio, ele pode ser um contaminante no processo. Então, para que ele não seja um contaminante, é preciso tomar muito cuidado para que ele não seja um contaminante, é preciso tomar muito cuidado com o enxágue deste alimento. Então, isso limita um pouco o seu uso. Mas como que ele funciona? É preparada uma solução aquosa de 1 a 2% de NaOH e aquece-se essa solução a mais ou menos 100, 110 graus Celsius. E aí o alimento é colocado dentro dessa solução, fica por um determinado tempo e a casca se solta deste alimento. Depois, esse alimento precisa ser muito bem enxaguado para que o NaOH não vire um contaminante no processo de produção deste alimento. Por fim, existe o descascamento por chama, que é um descascamento que foi desenvolvido principalmente para cebolas. A característica da cebola é que ela é muito úmida dentro e a casca dela é muito seca. Então, esse descascamento funciona muito bem porque as cebolas são colocadas em uma esteira que vai passar por dentro de uma fornalha, que vai chegar a uma temperatura mais ou menos de 1000 graus Celsius, porque a cebola passa por dentro da chama. E o que acontece? No momento que a cebola passa por dentro da chama, carboniza os cabelinhos da cebola e a maior parte daquela casca que fica no exterior da cebola, fazendo com que ela fique mais atrativa para a venda. Fica com uma casca mais fina. O que acontece depois? Passa-se por jatos de água para retirada da parte preta que ficou, né? Porque a casca foi carbonizada, e também para limpar, Não. Vamos explicar de novo. O descascamento por chama ele foi desenvolvido principalmente para descascar cebolas. Como que acontece como que o equipamento é construído? Uma esteira passa por dentro da fornalha, que fica a mais ou menos 1000 graus Celsius, e a velocidade da esteira é regulada para que a cebola fique ali dentro da fornalha tempo suficiente para queimar os cabelos e a casca que está por fora da cebola, sem que queime a cebola. Funciona muito bem para cebolas porque a casca por fora da cebola é muito seca e a própria cebola é muito úmida. Então, uma passagem rápida pelo fogo faz com que queime só aquela parte que é mais seca da cebola. Nem todos os produtores de cebola utilizam esse equipamento por chama. Muitos ainda utilizam mão de obra humana para isso, que basta passar a mão pelas cebolas que essa casca sai facilmente. Mas aí você precisa de uma produção muito grande de cebolas, numa empresa de beneficiamento de cebolas, você precisa de bastante mão de obra para fazer isso. Agora nós vamos ver vídeo de limpeza e seleção de batatas. Pessoal, essa é uma indústria de beneficiamento de batatas.
Então, as batatas chegam do campo nesses bags grandes, dentro de caminhões. E esse guindaste ajuda a pegar o bag de batata antes dele ser descarregado no equipamento na fábrica. Ele é descarregado, as batatas são descarregadas e são levadas por uma esteira para serem lavadas. Tá vendo que essa esteira é construída com roletes? Esses roletes rolam todos na mesma direção, fazendo com que as batatas sigam para o final da linha. Esses roletes possuem feltro na sua superfície, e aí o movimento das batatas junto com esses jatos de água fazem com que a superfície delas seja limpa. Depois que eles saem da parte de limpeza, eles entram dentro desse secador que tem ar quente e vai fazer com que as batatas saiam lá do outro lado secas. Esse secador ele distribui as batatas para um selecionador de roletes que vai separar essas batatas em diversos tamanhos. Então, o que vocês estão vendo aí, esses sacos que estão recebendo as batatas, eles vão ter batatas uniforme dos mesmos tamanhos. Olha, essas aqui são as batatas pequenininhas, elas são destinadas para conserva. E essas são batatas grandes que são destinadas para os restaurantes que fazem aquelas batatas assadas. E as batatas do lado são destinadas para a indústria que processam batata palito, que processa batata frita, batata chips. Então, esses colaboradores estão selando, costurando o saco de batata, e esse saco vai para um pallet para ser carregado, ou ele vai para a esteira que já leva a batata direto para o caminhão que está sendo carregado com a batata beneficiada. Ok? Essas batatas já estão sendo carregadas no caminhão. Bastante mão de obra faz parte desse processo. Obrigada, pessoal, por assistir. As dúvidas elas podem ser tiradas no chat ou no e-mail robertaleone@utfpr.edu.br.